Bom dia para todo mundo. Bem-vindo neste quarto dia do sétimo encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. E bem-vindos, obviamente, nessa sessão temática 2.10. Vamos iniciar, então. Eu queria só falar ou apresentar rapidamente os trabalhos. Temos o primeiro trabalho, que é Infraestruturas Verdes e Azuis para Mitigação de Cheias, um estudo das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de sua utilização em meio urbano, da Maria Vitória Ribeiro e Aline Pires, por uma abordagem territorial socioecológica para o manejo da paisagem urbana na Amazônia, da Luana Castro, Ana Cláudia e Heloísa. Os espaços na promoção da sustentabilidade urbana, os espaços públicos, da Carolina e Silvia. Potenciais e limitações da infraestrutura verde na utilização de assentamentos informais, por José Mário Pacheco. Então, gente, vamos iniciar. Lembrando que são 15 minutos por apresentação e, segundo as orientações, a gente faz o debate já no finalzinho das apresentações. Tá, Maria Vitória, a tela é sua, pode começar. Vou só marcar o tempo aqui para não perder. Obrigado. Tá em tela cheia? Tá sim. Tá sim. Obrigada. Vamos lá. Bom dia a todos, eu me chamo Maria Vitória, eu sou arquiteta urbanista e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFRJ, PROARC, e eu vou apresentar o estudo intitulado Infraestruturas Verdes e Azuis para Mitigação de Cheias, o estudo das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de sua utilização em meio urbano. E esse artigo foi feito em conjunto com a professora Aline Pires Verol, que também é do PROARC. Bom, esse artigo é iniciado com uma contextualização a respeito do fenômeno da urbanização, que apesar de ter sido muito significativo para o desenvolvimento das populações, também se tornou um dos principais responsáveis pelos eventos de cheias urbanas. E nesse sentido, né, quando a gente considera os países em desenvolvimento, como o Brasil, uma das preocupações associadas à questão das cheias é também a sua relação com as ocupações irregulares e também com a carência de saneamento básico, né? Já que esses são fatores que acentuam o risco de exposição de propriedades e de habitantes. Então, diante desse cenário, essas inundações frequentes são capazes de levar ao empobrecimento progressivo, né, de populações mais vulneráveis, reduzindo também o valor até das propriedades. Então, em oposição a essas soluções convencionais, né, que a gente vê mais comumente, uma série de conceitos relacionados às soluções baseadas na natureza ganham maior destaque na literatura, como é o caso das infraestruturas verdes e azuis, que aí eu vou chamar aqui de IVA, né, para encurtar, mas que é, então, essa rede interconectada de elementos verdes e azuis, né, que é composto tanto por elementos naturais, como os lagos, a vegetação, os rios, como também por elementos projetados pelo homem, que é o caso do jardim de chuva, os alagados construídos, entre outros. No entanto, apesar da gente ter essa popularidade, né, e saber dos benefícios dessas IVA, a utilização delas ainda é pouco comum quando comparada às soluções convencionais. De acordo com autores como O'Donnell, né, e outros, existe uma demanda em conscientizar uma demanda por aumentar a consciência das necessidades e das preferências dos cidadãos, de modo a mudar suas atitudes e comportamentos em relação às inundações e às infraestruturas hídricas. E aí, é com essa afirmação que a gente também destaca a importância de ferramentas de análise qualitativa para fomentar essa discussão. E a matriz SWOT, por exemplo, é uma ferramenta que tem o objetivo de identificar os principais fatores que impactam um determinado ambiente, com vistas a compreender os seus processos e formular estratégias para sua melhora.
Então, o SWOT é uma sigla derivada de palavras em inglês, né, que significam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, onde as forças e as fraquezas são fatores internos e controláveis que podem auxiliar, né, podem apoiar, na verdade, ou impedir que organizações e grupos atinjam seus objetivos, enquanto que as oportunidades e ameaças são fatores externos e não controláveis que também podem possibilitar ou não que essas organizações atinjam as suas missões. Então, essa é uma ferramenta que, além de possibilitar uma perspectiva do usuário, né, uma participação, ela também é muito utilizada no planejamento e na tomada de decisão. No caso desse estudo, né, que eu já adianto que é uma revisão bibliográfica, não houve essa consulta à população para fazer essa matriz SWOT, mas eu deixo aqui essa observação. Então, dada toda essa contextualização, né, e tendo em vista, no caso, essa baixa adoção dessas infraestruturas verdes e azuis nos países em desenvolvimento, é importante, então, a gente realizar um levantamento desses desafios, né, dessas ameaças que envolvem essa implantação, né? Principalmente para que seja possível que a gente compreenda essas dificuldades e possa superá-las, né, em experiências futuras. Então, o objetivo desse artigo é levantar, então, por meio de uma breve revisão bibliográfica, as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do uso da IVA nesses projetos, né, para mitigação de cheias, a partir do uso da matriz SWOT. E aí, em seguida, é feita uma aplicação desse estudo em uma bacia hidrográfica aqui no Rio de Janeiro. Esse estudo ele foi dividido em 3 fases. A primeira buscou analisar, por meio de uma pesquisa bibliográfica, essa relação entre a IVA e as 4 palavras-chave que compõem a matriz SWOT, né? E isso foi feito na base Scopus e no Mendeley. Aí, em seguida, na segunda fase, a gente utiliza a matriz SWOT como uma ferramenta auxiliar para a compreensão desses resultados obtidos, enquanto que a terceira fase demonstra um ensaio sobre essas alternativas capazes de auxiliar na superação de fraquezas e ameaças, né, dentro desse projeto urbano hipotético. Como resultados, eu apresento aqui um quadro geral que foi formado a partir dessa revisão bibliográfica. Eu vou passar rapidamente por cada um desses itens, mas aí destaco que toda essa explicação, né, também com todos os autores citados, se encontram no artigo completo. Então, as forças relacionadas à utilização da IVA se voltam principalmente para o fornecimento de serviços ecossistêmicos, como a regulação das inundações, por exemplo, capaz de aumentar a resiliência urbana, e, de mesmo modo, a restauração ou a requalificação de rios e bacias urbanas também é um fator que é muito citado nesses artigos, né, nesses documentos consultados. Isso, de certa forma, também está relacionado com a melhoria da qualidade da água, com o aumento da biodiversidade. E estudos de casos brasileiros, né, encontrados também apontaram a questão da atenuação no aquecimento de ilhas de calor e também falam sobre o equilíbrio no acesso a áreas recreativas. E aí, devido a essas forças citadas, né, a gente parte, então, para as oportunidades, que são esses fatores externos. Então, aqui nós podemos citar a oportunidade de redução de impactos das mudanças climáticas, a economia em despesas voltadas para as inundações urbanas, além de economia também com energia, né? O aumento no valor da terra e também a valorização imobiliária, e, finalmente, também as oportunidades no campo social, né? Que são refletidas, talvez, na conscientização ambiental das pessoas, na geração de maiores níveis de confiança e assim por diante. E aí, quanto ao levantamento das fraquezas, foram levantados alguns trabalhos, né, alguns estudos que investigaram essas limitações relacionadas à utilização de IVA nos seus respectivos países. E essas fraquezas listadas, né, foram principalmente a falta de compreensão sobre os custos e sobre os benefícios, a falta de experiência e de orientação técnica, a relutância, né, no apoio dessas infraestruturas alternativas, já que as pessoas não costumam confiar muito, né, na eficácia dessas estratégias que são mais recentes, né, que são mais novas, e a falta de comunicação com a comunidade. E aí, no contexto brasileiro, um dos estudos, que é o de Fernandes, em 2018, mostrou obstáculos também relacionados à disputa por espaço em regiões já consolidadas, que também impede essa implantação aqui no Brasil, e preocupações com outras soluções de outra questão mais urgente a ser solucionada, como é o caso de saneamento básico, habitação, saúde. Então, a população costuma priorizar mais essa resolução, né, em vez de
pedir por infraestrutura verde-azul, por exemplo. E aí, por fim, como ameaças, é destacada a relutância no apoio a soluções alternativas para a gestão das águas, o que impacta em políticas desfavoráveis no apoio da IVA, né? E também acaba impactando nessa dificuldade para você melhorar a legislação atual, a dificuldade na obtenção de financiamento para a execução e para a manutenção contínua, e além disso, os documentos consultados também falam um pouco da gentrificação verde, né, como um fator de ameaça, que é principalmente quando essas intervenções, né, são capazes de gerar alterações no espaço que podem dificultar o acesso de pessoas menos privilegiadas. Então, se por um lado esse aumento de valor de terra pode ser uma potencialidade para uma parcela da população, ele também pode ser uma ameaça para outra. Só conferir o tempo aqui. E aí, então, tendo em vista, né, essa revisão bibliográfica, foi escolhido um estudo de caso, com a finalidade de ensaiar um pouco dessas recomendações, né, que pudessem superar essas fraquezas e ameaças relacionadas a um projeto hipotético. Então, foi selecionada a bacia hidrográfica do Rio Acari, no Rio de Janeiro, né, que é uma bacia bem consolidada e concentra aproximadamente 1 milhão de habitantes. Essa é uma região que possui uma capacidade de recuperação financeira aos eventos de inundação, né, extremamente baixa, e esse fato se deve não somente às lâminas de inundação, né, que atingem alturas superiores a 2 metros de altura, como a gente consegue ver nesse mapa, né, onde essas manchas em azul mais escuro são as manchas onde a gente tem uma maior inundação, como também a situação de vulnerabilidade desses moradores, né, que muitas vezes ocupam até as margens desses rios. Um levantamento, né, que foi feito em 2007, mostrou que, apesar de melhorias no saneamento urbano, saneamento básico, ter sido apresentada como uma das reivindicações desses moradores, esse problema ele se mostrava muito secundário quando comparado a outras necessidades, né, como trabalho, transporte, segurança e violência, por exemplo. Então, nessa bacia, algumas das fraquezas já identificadas, né, nesse diagnóstico é a disputa por espaço em regiões consolidadas, a preocupação com a resolução de outras prioridades, a falta de comunicação e a situação econômica da região. E aí, para que fosse possível fazer esse aprofundamento, né, nesse estudo, um cenário hipotético foi concebido com base em um projeto já realizado por Oliveira em 2018. No projeto original, o autor ele constatou que se fossem feitas correções estruturais nos sistemas de drenagem, implementação de parques fluviais e a remoção também de uma parte dessa população localizada em áreas de risco, 73,5% dos domicílios passariam a não inundar, né, com essa proposta dele. E aí, com base nesse projeto, foram adicionadas tipologia de infraestrutura verde-azul, para complementar, né? Então aqui nesse mapa a gente consegue ver mais ou menos como é que foi feita essa proposta. O parque fluvial, né, que foi proposto pelo autor, está aqui em azul. Ele também propõe reservatórios, né, que estão aqui em laranjinha. E aí a proposta desse artigo, né, por cima, é adicionar infraestrutura verde e azul, né, seguindo os afluentes, fazendo esses corredores, né, conectando as áreas de proteção ambiental, enfim. E aí, né, para tentar também melhorar essa situação. E aí, tendo em vista essas fraquezas da bacia e a construção desse cenário hipotético, foram apresentadas, né, algumas estratégias de superação dessas barreiras caso esse projeto fosse implementado. E aí, quando considerado, então, por exemplo, essa disputa por espaço em regiões consolidadas, a multifuncionalidade dos espaços livres é apresentada como uma solução viável para solucionar essa fragilidade, ao admitir que usos de drenagem de lazer possam coexistir em um mesmo espaço, bem como apresentado, né, no cenário de projeto. Mas, ao mesmo tempo, é destacada a necessidade de discussão desse processo com as partes interessadas, de modo a estabelecer maiores níveis também de confiança em relação à IVA. Por sua vez, quando a gente considera a demanda, né, quer dizer, a baixa demanda e a priorização da IVA quando comparada a outras urgências, é importante que os tomadores de decisão compreendam as necessidades e as preferências dos cidadãos. Então, é considerado fundamental que essas bacias, como essa apresentada, né, garantam o acesso de populações de baixa renda a serviços básicos
e essenciais que garantam a qualidade de vida, mas também é proposta como recomendação a necessidade de conscientizar os cidadãos, né, a respeito dos riscos de inundação e das demais ameaças desse ambiente natural. E aí, no caso, após implantação, né, essa fase de implantação, é necessário também que seja feito um acompanhamento, né, e desenvolvimento dessa aceitação pública do projeto, para a gente realmente verificar a efetividade e manter essa população engajada. E aí, por fim, quando a gente discute a questão da gentrificação verde, né, como uma possível ameaça, caso esse projeto fosse implementado, como estratégia, é recomendado que esses projetos futuros também equilibrem, né, essa resolução das deficiências locais com os usos pretendidos da população, de modo a sempre priorizar o uso e o acesso daquela população local. E apesar do aumento do valor da terra se destacar como uma ameaça, é também importante que esses projetos considerem a geração de emprego e de renda também para mitigar esses impactos. Como considerações finais, é apontada a eficácia da matriz SWOT como uma ferramenta de análise qualitativa, já que com ela foi possível realizar esse levantamento e organização desses dados consultados. Isso também demonstra a capacidade dela de auxiliar tomadores de decisão e demais partes interessadas, né, na previsão e controle de possíveis adversidades durante as fases de projeto. Além disso, destaca-se que, apesar da IVA proporcionar diversos benefícios, esses desafios de implantação se sobressaem, principalmente em contextos como o que foi exemplificado aqui, e esse estudo de aplicação, ainda que hipotético, também se faz importante para contextualizar a situação de várias bacias que enfrentam desafios semelhantes. E aí, então, tendo em vista esse caráter mais preliminar desse estudo, é recomendado que trabalhos futuros complementem a revisão teórica que foi levantada aqui, além de investigar as medidas que têm sido tomadas para incentivar a superação de fraquezas e de ameaças no contexto brasileiro. Por fim, destaca-se que esse artigo ele vai ter como desdobramento a realização de uma nova matriz SWOT na bacia do Rio Acari, tendo como base um formulário online que vai consultar moradores e especialistas a respeito dessas percepções, né, que eles têm a respeito desse projeto que foi apresentado. E é isso. Aí, aqui eu apresento as referências que foram utilizadas para a elaboração dessa apresentação. Deixo o meu agradecimento à FAPERJ, à Cátedra Unesco, a qual esse trabalho está vinculado, e agradeço a oportunidade de apresentar aqui na Namparc e a todos os ouvintes. Obrigada. Obrigado, Maria Vitória. Muito interessante. Vamos lá com a Luana. Ok. Bom dia, eu me chamo Luana Castro, eu sou mestranda no PPGAL da UFPA. Em conjunto com a líder do nosso grupo de pesquisa, Urbanização e Natureza na Amazônia, a professora Ana Cláudia Cardoso, e uma graduanda na iniciação científica, a Heloísa Assunção, concebemos esse artigo que vem apresentar a necessidade de uma abordagem territorial socioecológica para o manejo da paisagem urbana na Amazônia. Então, a partir das projeções e constatações do IPCC, são conhecidos já os impactos que as mudanças climáticas já estão causando no território e o quanto que ainda há margem para que o cenário se agrave. Na Amazônia, sempre houve o convívio com as dinâmicas do bioma, com as cheias e as vazões sazonais, tanto nas cidades quanto nos povoados menores, né, nas vilas e comunidades. Porém, o desequilíbrio do sistema terra, causado, né, pela ação antrópica, ele vem minando as condições de vida que já estão estabelecidas há muitas gerações de ribeirinhos, de povos indígenas tradicionais e também de citadinos amazônicos. Claro que esses impactos eles vêm afetando o mundo todo, então há pelo menos 50 anos se discute internacionalmente os impactos ambientais negativos em áreas urbanas. E se observa que houveram muitas mudanças de paradigma no tratamento da paisagem urbana no mundo inteiro. Hoje, nos países do norte global, a questão ecológica ela é tratada muito seriamente. Porém, no Brasil, e especialmente na Amazônia, o repertório da infraestrutura urbana ele ainda é pautado
nas técnicas utilizadas no século XIX do mundo europeu, que é a retirada de vegetação, a impermeabilização de superfícies, o tamponamento e a canalização dos rios. E esse é o léxico do manejo da paisagem urbana que predomina, e que persiste, né, até hoje. Então, aos poucos, essas discussões de infraestrutura verde, trama verde e azul, soluções de paisagem da natureza, chegam no Brasil e também na Amazônia. Mas ainda assim, se percebe que essas abordagens elas não são suficientes para o contexto amazônico. Então, esse artigo ele tem o objetivo de apontar a necessidade de uma diferenciação epistemológica do âmbito do conceito de infraestrutura verde e de seus congêneres, para tornar o componente social dessas soluções, que são consideradas alternativas, né, as práticas convencionais, tão importante quanto o componente ecológico. Então, para isso, foi realizada a revisão de formulações dos sistemas de drenagem urbana, que são considerados alternativos, e a identificação de pontos de diálogo com a cultura nativa a partir das ilustrações do que seria a heterotopia amazônica pré-cabralina, né, anterior à colonização. E também com situações concretas, atuais, estudadas pelo grupo de pesquisa urbana. Então, a maioria dessas formulações alternativas, né, constitui um grande arcabouço de teorias e soluções práticas voltadas para as sociedades ocidentais contemporâneas, do centro, né, do sistema mundial. Você observa que, com o passar do tempo e com a criação de novas alternativas ao sistema de drenagem urbana convencional, novas questões foram sendo acrescentadas a essas formulações, e com destaque para a multifuncionalidade nessas formulações mais recentes, como é o caso da infraestrutura verde e as soluções baseadas na natureza. Entretanto, apesar da inclusão da participação social, das funções sociais e econômicas, esses aspectos eles nunca foram colocados como centrais nessas formulações. Mesmo nas mais recentes, as medidas podem ser implantadas apenas com a perspectiva ecológica e ainda assim serem chamadas de infraestrutura verde, solução baseada na natureza ou desenho sensível à água. E mesmo quando essas medidas elas abarcam os aspectos sociais como centrais, elas não consideram a enorme diversidade dos modos de vida que existem fora desse padrão ocidental hegemônico. Então, dessa forma, as sociodiversidades de países do sul global elas não são contempladas com as formulações que já existem. E elas também não favorecem o enfrentamento direto das desigualdades sociais, que vão ser refletidas em injustiças ambientais e em racismo ambiental. Então, por isso, a partir de uma lente decolonial, começamos a questionar as narrativas que foram impostas pela modernidade e pela colonização aqui no território para a população amazônica. O primeiro ponto de ruptura se dá na conceituação de natureza. Nas culturas nativas e tradicionais amazônicas, artefato e natureza são um só, ou seja, ser humano, rios, animais e florestas são parte de um mesmo mundo que se relaciona e que se complementa. Não há distinção moderna e colonizante entre sociedade e natureza. Assim, nós utilizamos a definição de socionatureza da ecologia política para alegar que o limite entre social e natural ele é ilusório, ele atrapalha e, na verdade, ele foi muito útil para justificar o estabelecimento das relações de poder vertical, que culminaram na acumulação primitiva, se baseou na dominação da natureza e na subjugação de outros corpos. Unindo esses pontos, também se utiliza o conceito de corpo-território, que se originou aqui na América Latina, para indicar a rejeição dessa natureza apartada de seres humanos. Então, o conceito ele ajuda a compreender essa indissociabilidade dos povos tradicionais amazônicos como um corpo coletivo de seus territórios, de suas paisagens. Assim, se questiona também a noção muito difundida hoje de antropoceno, para explicitar que as ações antrópicas que estão causando essas mudanças no clima, elas são causadas por um tipo específico de ser humano, um tipo específico de sociedade, que é urbana, industrial, altamente baseada no consumo e que se visualiza superior, que se chama de natureza. É necessário entender que a Amazônia, por si só, é prova dessa contradição. Ela é considerada natureza pela visão moderna, quando, na verdade, ela seria um artefato, ou melhor, uma socionatureza ou um corpo-território. Ela é uma floresta tropical antropogênica que foi constituída ao longo de milhares de anos de trabalho e conhecimento humano, como provam vários estudos da arqueologia.
E, além disso, há registros de muitos séculos de uma rede caracteristicamente urbana na região, também chamada de urbanismo de baixa densidade, que já possibilitava a vida humana em um convívio saudável e integrado à floresta, aos rios, aos animais, aos fluxos e dinâmicos. Havia uma inteligência empírica que levava a uma estratégia de alocar os assentamentos próximos aos rios, circundados por gradientes de paisagem manejada em diferentes níveis, conforme a capacidade de atendimento das necessidades da reprodução da vida, o que ainda é mantido pela população camponesa hoje. Então, a característica recorrente entre as formulações que são alternativas de manejo da paisagem é a multifuncionalidade dos espaços. E esse fator é básico para as formas de organização espacial herdadas dessa ancestralidade amazônica. A floresta e todo o seu sistema era, e ainda é, na maior extensão territorial do bioma, base para a produção e para as tecnologias de suporte à vida, que é também urbana. Assim como ditam as soluções baseadas na natureza, a infraestrutura verde, que já são muito difundidas, né, nos países do norte hoje. Então, quando fazemos o cruzamento dessas realidades de norte e sul, passado, ancestral e um futuro sustentável, observamos muitos encaixes e encontros possíveis, se conseguirmos fazer essa leitura sem as amarras da colonialidade mundial e nacional. Então, no último relatório do IPCC, inclusive, há a citação do colonialismo como um agravante das vulnerabilidades aos eventos climáticos extremos e da injustiça climática mundial. É preciso entender que, para que possamos fazer as nossas leituras e conceber nossas próprias abordagens, a Amazônia, ela é, em especial, atravessada por vários marcadores racializados que foram criados para a subjugação e domínio desse povo e desse território, que foi iniciado ainda na colonização, mas que é mantido até os nossos dias. Então, a sociodiversidade amazônica ela é composta por ribeirinhos, por indígenas, por quilombolas, extrativistas, migrantes, camponeses nativos, ou aqueles que já se converteram às práticas da região, para além da população das cidades, que mesmo sendo mais integrada a essa ordem urbana industrial, ainda é muito discriminada a partir dessa visão nacional brasileira. Então, já está mais do que transparente a importância e a relevância da preservação da Amazônia para a manutenção das condições de vida de todo o continente sul-americano e para o mundo, na verdade. Porém, ainda é preciso internalizar em todas as medidas ambientais para o bioma que preservar a floresta requer o seu reconhecimento como socio-natureza, que está urbanizada, seja do ponto de vista da urbanização extensiva, seja do ponto de vista da urbanização de baixa densidade, que já é nativa da floresta. A Amazônia ela se trata de um artefato socioecológico, gerado por modos de vida sensíveis aos ritmos e ciclos do planeta, onde se manifesta essa noção do corpo-território. E para citar alguns casos em que o Urbana, o nosso grupo de pesquisa, trabalhou, na região metropolitana de Belém, é possível observar casos em que a preservação da cultura, hábitos e subsistência das comunidades estão intrinsecamente ligados ao espaço que ocupam, ou seja, onde há floresta em pé, manejada com cuidado e atenção às gerações. A Letícia Vicente caracterizou os casos das ilhas do Cumbu e do Maracujá, do Quilombo do Abacatal, que estão localizados no entorno de Belém, como espaços de socionatureza, que constituem um espaço periurbano que forma uma infraestrutura verde metropolitana, mas ela ainda não é reconhecida como tal. Ainda assim, ela forma uma trama de vegetação e cursos d'água, que foi chamada pela professora Ana Cláudia, em um trabalho anterior, de trama de povos da floresta. Então, concluiu-se que a supressão do verde ele acontece em todas as escalas na Amazônia, justificada pelo interesse econômico, sem atenção à degradação ou à injustiça socioambiental. Não há essa compreensão do entrelaçamento dos fluxos humanos e de outras espécies com processos físico-químicos e climáticos no mesmo território, e que os mesmos não estão sujeitos às fronteiras administrativas, aos perímetros urbanos ou esses zoneamentos que são abstratos. Nas cidades amazônicas, a conciliação com a natureza ela virá de uma abordagem territorial socioecológica, que seja capaz de promover as convergências entre o conhecimento técnico e os saberes nativos, que vai reposicionar os interstícios, que são lidos meramente como terra,
como um elemento-chave para o aprimoramento do repertório que já é disponível nas soluções baseadas na natureza, na infraestrutura verde. Então, nesse sentido, descolonizar o pensamento e superar os preconceitos contra a formação espacial em micro-redes de assentamentos que mantêm a floresta como um interstício, poderá reposicionar a trama dos povos da floresta como um elemento da paisagem capaz de desempenhar os serviços ecossistêmicos dentro, no entorno e fora das cidades. Para terminar, enquanto isso, vemos as crianças, no momento de lazer, tomando banho numa fonte de inspiração europeia, que inclusive marca as grandes navegações em Manaus, em alternativa à ausência de rios limpos para ser utilizados como balneários, o que ilustra a necessidade de descolonizar os repertórios técnicos e de olhar para o passado para encontrar soluções para um futuro possível. Obrigada. Luana, muito obrigado. Muito interessante. Vamos com a Carolina, por favor. Vamos lá, vou compartilhar. Está aparecendo? Tá. Perfeito. Tá. Tá bom. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Carolina Gutmann, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade, da Unicamp. O trabalho que eu vou apresentar hoje, os espaços públicos na promoção da sustentabilidade urbana, é fruto, desenvolvido de uma disciplina que eu cursei no programa de pós-graduação, que é a disciplina de habitação coletiva e novos modelos urbanos contemporâneos, que foi ministrado pela professora Silvia Mikami Pina, que também é coautora desse artigo. Então, para colocar aqui um pouco a justificativa do trabalho, ele nasce dessa necessidade de discutir a promoção da sustentabilidade urbana por meio da realização de ações integradas na cidade contemporânea, de forma que o desenvolvimento urbano ele também esteja alinhado com a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Então, a cidade, além dela garantir o desenvolvimento das funções vitais, como o acesso ao transporte, à educação, à saúde, à moradia, observa-se que nos espaços públicos, eles são os elementos fundamentais que catalisam os vínculos sociais, afetivos, as práticas de cidadania e as qualidades ambientais. Vemos que no Brasil, grande parte das cidades brasileiras atualmente replica alguns modelos habitacionais que são excludentes, com projetos que são voltados para o interior do lote, com uma baixa qualidade arquitetônica e urbanística, e que acabam fragmentando e dispersando os espaços coletivos e restringindo o seu acesso. Então, a gente vê que o espaço público associado com a habitação, ele é um ponto-chave na sustentabilidade urbana, por conta aí, de todo esse seu potencial de manutenção aí da qualidade ambiental e social. Então, o objetivo desse trabalho foi analisar algumas propostas projetuais que foram pautadas aí nas relações entre o projeto arquitetônico e o projeto urbano, concebidas por um concurso Europan 9, que foi realizado em 2007 e 2008, que teve o tema principal os espaços públicos e a sustentabilidade. E como metodologia foi adotada uma pesquisa bibliográfica, seguida aí de um estudo de caso de 3 projetos que foram realizados para o concurso. Então, só para a gente se locar aqui na discussão atual, então o trabalho ele passa aí, pelo entendimento da importância dos espaços públicos na estruturação da malha física e da construção social urbana, da questão das cidades brasileiras, que acabam adotando esse modelo disperso de expansão, de urbanização, promovendo uma pouca diversidade construtiva e social, a fragmentação do tecido urbano, agravada aí, pelos modelos de loteamentos fechados, os conjuntos habitacionais com soluções ruins de projeto, tudo isso como mudanças aí do processo de urbanização do Brasil e alteração dessas relações entre os espaços públicos e privados. Então, os espaços livres, vamos falar assim, sejam eles públicos ou privados, eles são elementos da promoção da sustentabilidade urbana, dessa qualidade ambiental e também da constituição da paisagem.
E aí, hoje, a gente vê, né, que o uso habitacional ele é predominante nas aberturas de novos loteamentos, de novos parcelamentos, né, responsável aí pelas áreas de expansão das cidades brasileiras. E aí tem a necessidade, né, de fortalecer a criação desses espaços coletivos, esses espaços públicos, para garantir também a atuação do poder público no planejamento urbano das cidades brasileiras. Então, como primeiro resultado do trabalho, foi a pesquisa bibliográfica, ela levantou alguns referenciais teóricos, né, que vão conceituar essas questões relativas aos espaços públicos e aos espaços livres, ao desenho urbano e à sustentabilidade. Então, que mostram, né, essa necessidade do entendimento da complexidade da cidade contemporânea, e colocam que o desenvolvimento urbano eles não devem projetar um ônus, né, sobre as atuais, as futuras gerações, uma vez que algumas dessas ações elas podem ser irreversíveis, e coloca aí também o espaço público como um fator importante, né? Então, a qualidade do espaço público ela está atrelada à qualidade do espaço urbano. Então, só para passar aqui rapidamente por alguns autores que foram levantados, que também vão estar melhor colocados no artigo, a gente tem aí as definições da esfera da vida pública e o declínio da vida pública colocados pelo Richard Sennett e a Hannah Arendt, a construção da identidade nos espaços públicos apresentada pelo Antônio Arantes, né? Então, os espaços públicos como palco para as práticas sociais e para a construção de significados compartilhados, o papel dos espaços livres públicos na constituição da paisagem urbana e desempenho da vida cotidiana. Então, eles como suporte físico, material para a construção dessas relações de vizinhança na cidade. Também passamos, né, pela reorganização do território, né, a partir da lógica capitalista e o declínio da esfera pública na cidade contemporânea. Então, a gente verifica que essa lógica capitalista do mercado imobiliário, que pressiona a expansão das cidades para a comercialização, né, para a criação dessa reserva de áreas para comercialização, e a desvalorização dessa apropriação desses espaços públicos decorrente aí também desses modelos de planejamento. E, por fim, né, a questão do desenho urbano e os espaços, né, essa nova urbanidade, que mostram que as soluções ruins de projeto acabam interferindo na eficácia de uso dos espaços públicos. E aí, chegando na questão da sustentabilidade, né, então, os desdobramentos dos conceitos do desenvolvimento sustentável a partir dos eventos globais, até a gente chegar aí na Agenda 2030 e nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e que a gente consegue ver, né, que o planejamento urbano, apesar da gente ter a ODS 11, né, que está mais diretamente relacionado com a questão da cidade, mas o planejamento urbano ele acaba permeando pelos demais objetivos. Então, entrando aqui já mais nos estudos de caso, então, falando um pouco sobre os concursos de arquitetura, então a gente entende que o concurso de arquitetura ele é importante porque ele acaba permitindo uma discussão dessa complexidade urbana, de comparar as problemáticas, de quebrar alguns paradigmas, renovar a discussão do papel da arquitetura e do urbanismo, reunindo aí diferentes perfis de profissionais, né, de arquitetos. E o Europan ele é um concurso europeu temático de ideias de projeto, e ele é seguido por um processo de implementação. Então, grande parte dos projetos que são apresentados, eles acabam sendo implementados e construídos. O concurso ele dá esse suporte por meio de uma equipe que faz essa construção de diálogo, então, entre os arquitetos, os gestores públicos, os investidores, para que esses projetos eles sejam implementados. Uma curiosidade do concurso é que ele só recebe trabalhos, né, de profissionais com menos de 40 anos de idade, então é uma forma de estimular a renovação, né, de ideias, né, de criação de ideias mais inovadoras. Então, o Europan ele começou em 89, com a participação de 9 países, ele chega hoje a 22 países, mas dentre todas as edições, ele já abrangeu aí 32 localidades, 32 países diferentes no continente europeu. A edição 9 do Europan, que foi o que a gente estudou, ela estava em linha temática da cidade sustentável e os novos espaços públicos, com a proposta de discutir, né, a questão da urbanidade europeia por meio da concepção dos espaços públicos, né?
Ela é dividida também em outras linhas temáticas, né, como as extensões, então trabalha a expansão irracional das cidades em cima das áreas verdes, as mutações locais, então conversão de locais que já foram construídos para novos usos, oportunidades dos espaços públicos para evitar o domínio do espaço privado sobre as áreas públicas e as redes em movimento, que trabalham a reabilitação das redes de mobilidade, também pensando nas próprias estações, aeroportos, como espaços públicos, né, e espaços coletivos. Então, nesse concurso foram separados, né, 3 projetos vencedores, que tinham como foco a questão do espaço público e foram levantadas as estratégias projetuais que fazem essa costura entre a questão urbana e a questão arquitetônica. O primeiro projeto foi o projeto vencedor da Dinamarca. Ele foi projetado pela arquiteta espanhola Eva Luque Garcia. Ele está localizado na região sul de Copenhague, que é conhecida como Orestad, que é uma área de desenvolvimento urbano, uma área em desenvolvimento urbano. Ela fica num local estratégico, com uma conexão fácil para a cidade de Malmö, na Suécia, que são 2 cidades conhecidas aí pelos esforços no desenvolvimento da sustentabilidade urbana. E esse projeto, ele busca concentrar a sua arquitetura de uso misto com a forma, né, que os espaços públicos elas são desenvolvidos. Então, a gente consegue ver aqui na imagem essas ramificações, né, das áreas livres para dentro do interior do lote, como forma de fazer essas costuras. E a questão dos usos mistos, né, então essa diversidade de usos, o projeto tem 60% de área comercial e serviço e o restante é habitacional. Essa própria dinâmica da diversidade de uso catalisar aí a movimentação. E outro ponto importante foi o trabalho da volumetria, tanto que o projeto ele chama 3D Neighborhood, que é trabalhar esse quebra-cabeça de volumetria entre cheios e vazios para estimular perspectivas visuais e encontros diferentes no interior e no exterior do lote. Além de fazer um aproveitamento aí melhor da questão da insolação e da ventilação para o miolo da quadra. O segundo projeto vencedor, ele está localizado na Noruega, ele chama Cumulus, ele foi projetado pelo escritório SMAQ Architecture, que é um escritório alemão. Está localizado no centro periférico de Oslo, que se chama Grorud. E o projeto, ele se destaca porque ele prevê a implantação de 195 unidades habitacionais, explorando essas tipologias com o espaço público integrado pelos ciclos ambientais. Então, essa região, né, a Noruega, a cidade de Oslo, ela passa por grandes períodos do ano com frio intenso, onde essa movimentação dos espaços públicos acaba sendo um pouco diferente, né, da questão do uso nos períodos de verão, e isso é potencializado por meio de uma solução de projeto, né, onde a água é captada ao longo do ano pelas fachadas e telhados, e durante o inverno é jogada no espaço público e ela vira uma pista de patinação. Então, há 2 usos para o espaço público aí de acordo com as estações do ano. E isso faz com que se crie, fortaleçam os vínculos sociais, essa prática esportiva, né, que é tradicional aí no período de inverno, e atraindo também a população de outros locais da cidade. E o último projeto, na Alemanha, que é o Grünkern, que ele é de autoria do escritório Metris Arquitetura, também é um escritório alemão. Ele propõe uma reconversão de uma área de 70 hectares, que era uma área de um antigo quartel americano, desativado depois da guerra. Então, ele tinha um significado, é uma mudança de significação. Os quartéis, alguns foram mantidos com reconversão de uso, e o partido dele, ele segue as áreas verdes, né, essa costura e relação das áreas verdes, justamente para poder conseguir trabalhar a gestão da água e de energia, que vai dar apoio para o desenvolvimento urbano e empresarial da cidade, né, que é uma nova proposta de criação de um novo bairro e novas relações comerciais dessa área. Então, a gente consegue ver que nos 3 projetos, eles conseguem passar por alguns objetivos do desenvolvimento sustentável, não só na questão das cidades e comunidades sustentáveis, mas também
eles permeiam aí essa construção, a materialização, né, dos outros objetivos. E já para finalizar, as contribuições que a gente queria destacar do concurso, né, que a gente leva como uma reflexão, apesar de ser visível, né, essa conjuntura econômica, social e política, né, da Europa em relação ao Brasil, são construções aí, de relações do desenvolvimento urbano completamente diferentes, tem algumas reflexões que a gente consegue traçar. Então, acho que a primeira é o concurso, né, como um articulador desse compromisso entre os agentes atuantes do espaço urbano. Então, os concursos possibilitam essa discussão de propostas mais interessantes e inclusivas a partir de um olhar da diversidade e de um olhar da problemática urbana. As soluções dos projetos, elas são focadas nas particularidades locais, de forma mais ampla, e não ficando restritas às normativas, que muitas vezes a gente vê os casos desses projetos aqui no Brasil, que elas são restritas ao lote e a cumprir as normativas aí estabelecidas pelas legislações. Então, para se criar urbanidades adequadas, é necessário, né, que essa situação local seja respeitada, além das questões históricas, culturais e ambientais, e o projeto arquitetônico não ficar restrito a ele mesmo, né, e sim considerando essas influências externas. Então, a gente vê que o partido arquitetônico dos projetos, ela nasce da leitura urbana, e não só da problemática, né, do programa e interior ao lote. Então, as ações dos projetos desenvolvidos de forma isolada no lote, elas não dão conta, né, de atender às premissas do desenvolvimento urbano sustentável, que mesmo previstas no Estatuto da Cidade e nos planos diretores. Então, é necessário repensar essa escala de atuação público e privado, e os espaços públicos como elementos que materializam, né, os pontos dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como forma aí de concretizar essa política, né, esse desenvolvimento urbano sustentável nas cidades brasileiras. Bom, é isso que a gente tem as referências. Agradeço aí o Enamparc. Carolina, muito obrigado, muito interessante. Vamos lá com o José, acho que o José está conectado, né? Sim. Opa, José, a tela é sua. Certo, muito obrigado. Consigo. Vocês visualizam a tela? Sim, só não está em tela cheia. Isso. Só para... Pronto. Bom dia a todos. Meu nome é José Mário, eu sou aluno do PPG-FAO da UNB e eu trago aqui o trabalho Potenciais Limitações da Infraestrutura Verde na Urbanização de Assentamentos Informais. Ele é um trabalho inicial ainda, é o primeiro produto de uma pesquisa que a gente está iniciando no grupo de pesquisa de gestão ambiental urbana, lá da UNB. Esse trabalho, ele parte de um debate conceitual dos potenciais das limitações, né, que a gente observa para a intervenção em áreas urbanas informais com o uso das infraestruturas verdes. Ele pretende, ao final da pesquisa a qual ele está relacionado, responder como a infraestrutura verde, enquanto ferramenta de projeto paisagístico em escala urbana, né, pode suprir ou complementar os serviços de saneamento, possibilitando o emprego na urbanização de assentamentos informais. Num primeiro momento, a gente definiu ali os termos, né, os temas que nós iríamos nos desbruçar, seriam a infraestrutura verde, assentamentos informais, os serviços ambientais, o saneamento básico e o projeto de paisagismo. Num segundo momento, a gente passa pelo levantamento bibliográfico de cada um dos conceitos, dos princípios relacionados a esses conceitos. E num terceiro momento, a gente passa pela discussão das possíveis articulações entre os diferentes temas e uma construção por inferência das relações de suporte, né, da teoria, como que aquela teoria vai dar subsídio à aplicação prática,
para que a partir dessas inferências a gente possa partir para os próximos trabalhos, onde a gente buscará a validação, né, por estudos de caso, por levantamentos em loco, dessas inferências construídas. A gente parte de um contexto de urbanização informal e das demandas por infraestrutura, onde a gente tem a urbanização informal, que gera, por diversos motivos, ocorre a urbanização informal, que gera os assentamentos informais. Esses assentamentos vêm com uma demanda de provisão de infraestrutura urbana e a da necessidade de diagnósticos de diversos aspectos socioeconômicos e físico-ambientais na escala local. Essa provisão de infraestrutura de saneamento, portanto, vai se ater majoritariamente ao levantamento dos aspectos em escala físico-ambiental. Esse levantamento vai buscar, né, fundamentar a definição do modelo de infraestrutura a ser adotado, e aí a gente tem o momento de definição se a adoção de infraestruturas cinzas ou verdes, ou talvez uma infraestrutura híbrida que componha os dois modelos, né, as duas naturezas de infraestrutura. A gente tem, e aí partindo para o momento de elaboração do projeto de paisagismo. Enquanto referencial teórico, a gente traz aí a ideia dos assentamentos informais, que congregam majoritariamente o uso do solo predominantemente habitacional, composto por famílias de camadas sociais de baixa renda, né, ocupada por famílias de baixa renda. Há uma configuração urbana mais problemática, com deficiência ou ausência de infraestruturas de abastecimento, redes e serviços públicos, a ocorrência de impactos ambientais decorrentes do modo de ocupação do solo e ou devido à ocupação de áreas de fragilidade ambiental ou de risco ambiental. Habitações comumente autoconstruídas, com sistema construtivo e materiais inadequados para a construção civil e ou de baixa qualidade, e resultantes de estratégias das camadas de baixa renda para contornarem a problemática habitacional e promoverem o acesso à terra, e seja por intermédio do mercado informal ou por ação própria. Quanto às infraestruturas verdes, a gente tem aí o trabalho da Cecília Herzog e da Luz Rosa, que define quanto um conjunto de redes multifuncionais de fragmentos permeáveis vegetados, preferencialmente arborizados, e aí inclui, né, a escala da rua, das propriedades públicas, das propriedades privadas, aquela ideia da trama verde, né, que reestruturam o mosaico da paisagem. O trabalho do Moura, de 2013, traz que a adição do verde confere o sentido de suporte, o viés de sustentabilidade ao termo infraestrutura urbana, com a infraestrutura que está bem mais aliada aos processos naturais. Ele também traz o termo tecnologias ambientais urbanas, ao tratar o trabalho dele sobre biorretenção, onde são tecnologias capazes de mimetizar as funções e serviços das tecnologias convencionais e potenciais ferramentas de projeto para prevenir as causas e reduzir os efeitos da urbanização sobre o meio urbano. E o trabalho da Pinheiro, que discute as ferramentas os processos de fitorremediação, que são processos que utilizam os processos naturais das plantas para despoluição de ambientes, onde o próprio funcionamento, né, biológico das plantas faz a absorção de carga orgânica do meio, e ela define, né, que é uma tecnologia com caráter estético positivo para a paisagem e que pode ser integrado ao projeto paisagístico, uma vez que está baseada no comportamento natural, biológico da vegetação. E aí, como exemplos de infraestruturas verdes, a gente tem as biovaletas, o jardim de chuvas, canteiros, lagoas pluviais, telhados verdes, hortas, lagoas de detenção, alagados construídos, corredores, entre outros. Aqui a gente tem um exemplo na tela cheia a foto não ficou tão boa, mas é uma biovaleta na cidade de Portland, trabalho aí do Paulo Pellegrino e do Nathaniel Cormier. E pela forma como a solução da biovaleta, nesse caso, é implantada, ela não se restringe à questão de uma configuração mais formal,
ela permite um desenho mais orgânico. E aqui nesse projeto de bacia de retenção na cidade de Champaign, em Illinois, ao sul do estado de Illinois, nos Estados Unidos, onde se usa das plantas nativas, né, e do desenho da topografia para se implantar a bacia de retenção, com o suporte de uma infraestrutura cinza ali abaixo do local de detenção da água, de retenção da água, onde a vegetação ela vai tanto atenuar a velocidade do escoamento superficial de água, quanto vai, nessa atenuação, facilitar já o processo de infiltração de água no solo, e aí a água fica retida na parte inferior da bacia, e aí tanto ocorre o escoamento no local mais adequado, né, dando suporte à vazão de cheia, quanto também, caso para evitar a saturação, tem aí o suporte de um canal de escoamento inferior. E aí a gente traz a discussão da capacidade de suporte ambiental, que parte da ideia de que as infraestruturas de saneamento elas vão operar segundo dois aspectos de capacidade de suporte: o operacional ambiental, onde o operacional é a capacidade de suporte para o qual ela foi projetada, né? Decorre do dimensionamento da infraestrutura, da solução de infraestrutura, e é direcionado para o escopo da população para o qual ela foi dimensionada. Enquanto a capacidade de suporte ambiental está atrelada ao meio físico e é representada, entre outros aspectos, pelas condições de qualidade dos corpos hídricos, né, que são os mananciais de abastecimento e recepção, as condições que esses corpos hídricos apresentam para a captação de água, no caso da disponibilidade de água suficiente ao abastecimento, e para a disposição de resíduos de tratamento de efluentes, no caso após o tratamento de esgoto, né, a capacidade que esse corpo hídrico tem para recepcionar o efluente tratado e depurá-lo no curso. Isso demanda uma disponibilidade de água, né, uma disponibilidade de vazão do corpo hídrico, que está atrelada a todo o funcionamento do ciclo natural de água dentro da cidade. E as características do solo para tanto o processo de infiltração quanto a segurança edáfica, né, que são as características ali do solo que ele tem quanto ao potencial erosivo e de contaminação, que dentro dessas características, nessas condicionantes físicas da estrutura do solo, ele vai poder infiltrar mais ou menos água, ele vai ter uma segurança, uma rigidez maior ou menor quanto à erosão e também quanto à contaminação. E aí essa ideia de capacidade de suporte ambiental ela vai estar muito relacionada ao funcionamento da infraestrutura verde, porque no momento em que se depende, né, se busca os serviços serviços ambientais que estão sendo prestados pela infraestrutura verde, essas características vão estar diretamente atreladas à possibilidade, né, de implantação, de plantio, no caso, da vegetação, de implantação de infraestruturas de suporte, das características de projeto, vai orientar as características de projeto e vai dar suporte ao bom funcionamento dessas infraestruturas, dessas soluções naturais. E aí, observando os serviços urbanos integrantes de saneamento, a gente tem 4 serviços definidos aí pela Política Nacional de Saneamento de 2007, que foi agora revista recentemente. A gente tem o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, e a drenagem e o manejo de águas pluviais, onde o abastecimento de água vai estar centralmente, né? Ele se refere à captação e à distribuição de água, esgotamento sanitário, a coleta de esgoto, o manejo de resíduos sólidos, ao tratamento e disposição final dos resíduos domiciliares e públicos, e o manejo de águas pluviais urbanas, a detenção, retenção, amortecimento de vazão de cheia e o tratamento e disposição final das águas de chuva em meio urbano. E aí, quando a gente observa os serviços ambientais associados à implementação de infraestrutura verde, a gente tem a infiltração de água, que vai promover a recarga dos aquíferos subterrâneos, a fitorremediação, tratada pelo trabalho da Maite Bueno, que trata-se de quando a vegetação faz a absorção de carga orgânica do meio,
fazendo uma purificação dos agentes químicos do meio, aos processos de compostagem, os processos de biorretenção, que é quando a vegetação e o solo retêm a água e controlam, né, o volume e a velocidade da vazão do escoamento superficial, dentre outros serviços associados à infraestrutura verde que estão melhor descritos no trabalho. Então, a gente chega a uma reflexão, o trabalho não traz conclusões, ele traz reflexões para discussões futuras, questionando-se por que urbanizar assentamentos informais com a implantação de infraestruturas verdes. A gente tem que o marco legal mais recente da regularização fundiária, que é a Lei 3465 de 2017, ele é mais permissivo com relação à implantação à manutenção de assentamentos, constituídos nas mais diversas localidades, inclusive em áreas de fragilidade ou risco ambiental, a depender sempre de um parecer do poder público. Ele se torna mais permissivo por isso, então gera uma maior demanda por projetos de regularização, em contraponto a uma disponibilidade técnica e financeira da gestão para a implementação, para a elaboração e implementação desses projetos. E tem-se as características comuns à infraestrutura cinza, né, baseada especialmente no SNIS, que tem-se o cenário da infraestrutura ou distante do assentamento, implicando um custo de implantação e de conexão desse assentamento à infraestrutura, ou pré-existente próximo ao assentamento, uma vez que muitos assentamentos se localizam próximos dos locais já ocupados, das oportunidades de atividades e serviços, mas operando próximo ou já na capacidade de limite de projeto, uma vez que ela foi dimensionada, né, tem a ideia lá da capacidade operacional, ela foi dimensionada para uma população que não previu aquela população agora existente no espaço em regularização. Os potenciais para se urbanizar esses assentamentos que a infraestrutura verde pode suprir ou complementar os serviços de saneamento com a produção de serviços ambientais, e aí tem-se serviços que estão ou exatamente ou de modo aproximado sendo desempenhados iguais à infraestrutura cinza, serviços que contribuem diretamente para o melhor funcionamento do serviço de saneamento básico, como, por exemplo, a infiltração de água, recarga de aquífero, que vai aumentar a disponibilidade de água no corpo hídrico, e a diminuição da pressão sobre a infraestrutura cinza pré-existente. Tem uma maior adaptabilidade à configuração natural, né, comum dos assentamentos informais, uma vez que o projeto paisagístico permite composições mais orgânicas. É uma estratégia de melhoria urbanística, de qualificação ambiental, uma vez, né, que utiliza elementos naturais, e por isso está mais alinhada às expectativas de projetos frente aos efeitos da mudança climática e reparação dos efeitos da intervenção antrópica. Eu vou tentar adiantar aqui, porque eu acho que eu tenho um minuto apenas. Nas limitações, a gente tem a demanda por mais pesquisas e domínio técnico para aferição e validação das condicionantes ambientais que são necessárias, ao atendimento, ter que atender ao definido pelas normas de uso e ocupação, mais em escala local, né, de áreas impróprias à urbanização, muitas vezes isso resulta na demanda por realocação do assentamento, a análise pontual individualizada das características de cada assentamento, que cria aí um imbróglio, uma burocracia para implementação dos projetos, para a elaboração dos projetos posterior à implementação, uma demanda de elaboração de pesquisas mais robustas e interdisciplinares entre os profissionais de arquitetura e urbanismo e dos diversos campos, seja na academia, especialmente no poder público, e aí eu falo com a experiência de atuar na gestão pública, que estou discutindo melhor no trabalho, as limitações da gestão municipal quanto ao aporte técnico, tanto da diversidade de profissionais quanto financeiro para a elaboração e implementação dos projetos, e uma questão que foi muito importante, que foi até abordada nos trabalhos já apresentados, que é o paradigma popular quanto ao que são infraestruturas urbanas, e a possível não aceitação pela comunidade daquela infraestrutura, uma vez que ela busca, né, na sua área, quando da urbanização, a adoção do paradigma. E aí tem-se uma demanda por estudos e análises futuros quanto à investigação de espécies vegetais com maior potencial para a promoção desses serviços, uma análise da relação entre os aspectos físico-ambientais, a viabilidade de plantio de vegetação, a segurança edáfica e a promoção de serviços, a análise dos custos financeiros para a implantação, operação e manutenção dessas infraestruturas,
e a investigação junto às comunidades que serão contempladas quanto à percepção e aceitação, né, em relação ao modelo de infraestrutura frente a essa questão do paradigma do que é infraestrutura urbana. É isso que estão as referências bibliográficas. Desculpe aí, eu passei 1 minuto do tempo. Muito obrigado. Josemário, muito obrigado. Não tem problema não. Bom, gente, acho que obrigado a todo mundo pelas apresentações. Acho que foi muito interessante. Eu consigo pegar várias coisas, vários debates, na verdade, a partir do conceitual, do diagnóstico, do metodológico, do referencial, e no final todos esses elementos estão articulados no território. Então acho que todos nós temos muito em comum, todos vocês e suas apresentações. Eu queria abrir para perguntas, por favor. Fica aberto para todo mundo fazer as perguntas, apontamentos, complementações. Pode, isso, pode falar ou levantar a mansinha da... Tá. Eu tenho uma pergunta para... deixa eu ver o nome aqui. Para a primeira apresentação, a Maria Vitória e a Aline. Isso. Dessa a matriz SWOT, né? Eu sou funcionária pública também, além de ser pesquisadora. A gente usa muito a matriz SWOT quando a gente vai fazer algum tipo de planejamento, de diagnóstico, enfim, para estabelecer objetivo de plano e tudo mais. E aí, pelo que eu entendi, eu fiquei com essa dúvida. Vocês, pesquisadoras que fizeram a matriz, ou como que vocês montaram essa matriz? Baseado nos artigos, foi isso que eu entendi? Você pode contar um pouco mais como vocês montaram a matriz? Acontece que a apresentação, né, a gente acha que 15 minutos é muito tempo, mas acaba que é tudo muito corrido, né? Então, a gente acaba cortando um pouco, né, as partes. Mas essa matriz SWOT, ela foi, sim, elaborada com base em revisão bibliográfica. Então, nós pesquisamos, né, pelos artigos, lemos e aí conseguimos, né, associar as forças, por exemplo, né, que seriam aqueles benefícios internos da utilização da infraestrutura verde-azul. As oportunidades seriam essas consequências, né, desses benefícios, algo que vem mais externo, e assim por diante, né, com as fraquezas e com as ameaças. Então, tudo isso foi feito por revisão bibliográfica. Só que aí, um desdobramento, né, que a gente vai ter no futuro, quer dizer, que a gente já está elaborando, é que após aquela elaboração do cenário de projeto, nós pegamos, né, o cenário, fizemos alguns diagramas, exemplificando melhor como é que funcionaria cada um daqueles pontos, né, com as infraestruturas verdes e azuis, colocamos isso tudo num questionário e enviamos para a população local. Então, a gente conseguiu ter uma avaliação do que a população acha que realmente é importante, que é interessante, né, para a região. E aí, nisso, a gente fez perguntas, por exemplo, se as pessoas utilizariam aquele espaço de lazer, se elas se incomodariam que aquele espaço inundasse em tempos, né, de chuva, porque a gente também sabe que é importante perguntar isso, até porque às vezes as pessoas realmente não sabem que aquele espaço foi concebido para inundar. E aí, até uma das nossas respostas foi muito essa, assim, as pessoas se incomodariam sim se aquele espaço inundasse. E aí, enfim, com todas essas respostas, a gente vai montar uma outra matriz SWOT, né, que é comparando, então, essas infraestruturas verdes e azuis com o que a gente acha, e essa proposta, né, uma matriz SWOT da proposta em si, vendo o que a população acha que é força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Então, acho que consegui responder. Sim, agora eu fiquei com outra dúvida. Oi. Você falou que vocês enviaram os questionários via e-mail, assim, como que foi esse processo? Porque eu estou trabalhando com isso também, doutorado, né, de planejamento ambiental, e eu pretendo trabalhar com matriz SWOT, mas num outro contexto, né, no contexto de alunos de ensino médio.
e aí, enfim, fazer um trabalho anterior e no final a gente montar essa matriz para estabelecer algumas tarefas, enfim, para a gente fazer algum plano junto de alguma área ali que eles vão escolher, né? Ainda estou elaborando a metodologia, ainda não tenho. E também vai depender do que vai surgir, né, nessas oficinas com eles, para a gente ver o que a gente vai trabalhar. Mas aí eu fico pensando quem que vai ter acesso a responder esses questionários, assim, como que vocês fizeram esse recorte, enfim, como que esse questionário é aplicado? Tá. Esse questionário, na verdade, ele foi aplicado tanto para moradores como para especialistas técnicos, porque a gente queria ter respostas dos dois lados, né, para poder comparar. Então, para especialistas, por exemplo, eu e a minha orientadora, né, buscamos por e-mails mesmo de professores e, enfim, e-mails que estão em locais públicos, né, de acesso. Antes disso, também submetemos, né, o projeto na Plataforma Brasil para que isso fosse regularizado. E para os moradores já foi diferente, né, porque a gente realmente precisa ter aquela descrição, né, de quem está respondendo. Então, a gente fez uma divulgação assim um pouco maior, por redes sociais. Às vezes, algumas pessoas que moram na bacia, né, enviavam também em grupo de WhatsApp. Então, a gente fez essa divulgação assim dessa forma para moradores. E os resultados vão sair em dezembro, qualquer coisa a gente consegue enviar para você também, você consegue dar uma olhada. Ah, legal, obrigada. Vou acompanhar, porque é difícil, né, a gente saber essa parte de participação, né? Como que a gente trabalha isso para ter uma participação mais efetiva, né? Eu também tenho muita similaridade com o seu trabalho, também estou trabalhando por bacia hidrográfica, enfim, as escolas que eu quero trabalhar, as escolas públicas da bacia que eu estou trabalhando, então por isso que eu fiquei interessada nessa metodologia. Também estou em processo, né, na Plataforma Brasil, enfim, é bem parecido. Mas Legal. obrigada. Depois bota seu e-mail aqui que a gente consegue entrar em contato. Vou colocar sim. Obrigada. Bom, alguém mais tem alguma dúvida? Eu estou com uma dúvida aqui, com uma questão tá meio que rondando na minha cabeça nesse momento. Tipo, acho que todo mundo está coincidindo de alguma forma, ou nível, no conceito, ou melhor, na necessidade de ter um pensamento decolonial, tipo, entender o exercício de planejamento de uma forma muito mais entendido, de uma forma mais local, de uma forma mais dos elementos próprios do lugar. E aí fico pensando, tipo, a partir daquele modelo hegemônico de planejamento que temos hoje nas cidades, não sei se vocês, a partir das suas experiências, vocês como incorporariam aquele pensamento decolonial, ou aqueles pensamentos, aquelas estratégias, aqueles elementos tão interessantes que traz pensar diferente, se a gente pode falar dessa forma. Como vocês, acho que a pergunta pode ser para todos, como vocês incorporariam, talvez a partir do metodológico, do político, do técnico, enfim, aquele pensamento decolonial. Professora Ana Cláudia, pode falar. Opa, bom dia, gente. Muito obrigada. Aqui a luz está meio ruim, que eu estou fora, estou num outro ambiente, em trânsito. Mas o que eu queria dizer é que muitas vezes a gente está fazendo o que a Luana trouxe, né, toda uma trajetória de reaproximação da natureza a partir das técnicas. E a gente tem observado que essas técnicas, elas sempre demandam conhecimento específico, modelagem, uma capacidade de dimensionamento e tal, né? E que isso está muito dependente de mão de obra qualificada, de ter um treinamento, né? E a gente aqui tem essa experiência na Amazônia da dispersão, e observa que a maneira como se lida com a terra, ela acaba chegando. A gente tem que fazer mais pesquisa, mas, eventualmente, a resultados semelhantes, mas por um conhecimento que é cultural. Ele é uma questão de
sucessivas gerações, né, testando aquele lugar com relação àqueles ritmos da natureza e vão dar mais ou menos no mesmo lugar. E aí a gente começa a ver esse ponto da colonialidade, porque esse conhecimento cultural ele foi absolutamente descartado, subalternizado, as narrativas do século XX foram péssimas, né? E como a infraestrutura verde continua demandando a expertise técnica, ela não consegue chegar da mesma forma nesses lugares onde essa subalternidade ela foi instituída e onde não há recursos, não há organização institucional, capacidade institucional de acessar, né, essas novas possibilidades. Então, a gente vai percebendo que isso é um entrave, e se eu começo a ver que aquele lugar pode se resolver a partir da sua própria cultura, da sua própria etnicidade, das suas práticas, né, ancestrais, eu vou enxergar um outro caminho que possa ser paralelo, levar ao mesmo lugar, porque ali, naquele contexto, essas coisas sempre foram imbricadas, essa relação de corpo-território, ela é o normal. Quem chegou e transformou a terra em mercadoria foram os colonizadores, enfim. Então, eu queria começar a puxar esse ponto, porque é a partir daí que a gente vem fazendo aqui o trabalho da pesquisa da Luana, né, para mostrar que há de se adicionar esse componente na nossa essa trajetória evolutiva, né, de reaproximação com a natureza, só que não apenas a partir da perspectiva da sociedade já industrializada. A gente pegar e ver que no sul global a gente vai encontrar uma série de outras possibilidades e esse espectro tem que ampliar muito. Aí eu não sei se a Luana quer falar mais alguma coisa, o José já está ali, acho que já deu para iniciar a jogar a bola, né, no chão. Luana, se você quiser falar algo. Pode? Imagina, pode falar. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva de decolonial, o que eu consigo enxergar, complementando aí muito o que a professora Ana Cláudia já colocou, eu acho que quando a gente parte para o trabalho com infraestrutura verde, por mais que conceitualmente a gente tenha uma ideia, né, dessa rede de espaços multifuncionais, desses espaços interconectados, desses espaços em trama, né, articulados, enfim, multifuncionais interconectados, acho que são os dois aspectos mais relevantes da infraestrutura quando se contraposta à infraestrutura cinza, né, monofuncional. A gente tem que partir, por mais que exista todo o conhecimento teórico, na prática, para a elaboração do projeto paisagístico, projeto urbanístico, enfim, o conhecimento das características ambientais locais, das características físicas, né, do território, dos ciclos naturais, do clima local, do bioma, da vegetação local, como essa vegetação se comporta, quais as características dessa vegetação. Um projeto paisagístico pautado em infraestrutura verde, eu sou de Teresina, né? Então, se eu fizer um projeto seguindo os mesmos princípios, os mesmos parâmetros para Teresina, ele jamais será um projeto idêntico a um projeto feito para Porto Alegre ou Florianópolis, Maringá. E também vai ter bastante diferença, né, do ponto de vista da composição estética, da composição resultante para Brasília, por exemplo. Então, acho que quando a gente se atém a entender o território na escala local, a entender a configuração daquele local, os aspectos físico-ambientais locais, a gente deixa um pouco, quando a gente desce essa escala e se atém ao conhecimento específico do território, a gente tem essa abordagem um pouco mais próxima do decolonial, ao meu ver. Eu acho que isso também vai muito de encontro. Por exemplo, eu não conheço Manaus, tenho muita vontade de conhecer, mas acredito que, por mais que a característica, já ouvi falar, e aí a professora Ana Cláudia e a Luana me corrigem se eu estiver enganado, que a questão das características climáticas, né, da sensação térmica e tal, são até um pouco próximas do que a gente tem em Teresina. Entretanto, as espécies vegetais, as características de solo
especialmente, vão ser completamente, não completamente, mas bastante distintas. Então, isso altera muito o meu projeto e isso me faz me ater, né, a um conhecimento do território bem mais individualizado. Acredito eu, então, que nessa perspectiva ele se aproxima bem mais da questão do decolonial. O volume de chuva, o volume de umidade, a umidade, né, as espécies vegetais, tudo isso está relacionado a uma maneira de cultivo também, enfim. Sim, exatamente isso que eu ia trazer. Eu acho que, concordo com tudo que o José falou, mas é isso. Tem a questão também que a gente tenta trazer, a questão cultural. A relação das pessoas com esse território, com essa vegetação, com esses rios, também vai mudar muito, né, para cada região, para cada bioma. Inclusive, aqui eu sou de Manaus, a professora Ana Cláudia é de Belém, por exemplo, e entre nós, nós já vemos diferença dentro do próprio bioma. Então, imagine entre biomas diferentes, né? Então, eu acho que sempre cada local, realmente, a gente tem que, nessa perspectiva decolonial, entender a partir das pessoas que vivem ali, as gerações, o como elas lidam com esse território, porque há muito conhecimento muito que a gente às vezes não tem acesso dentro da academia, e ele já tem muitas soluções. Eu acho que a gente pode entrar nesses lugares para contribuir mesmo, junto com eles, construir junto. Eu acho que é muito nessa linha que a gente tenta construir aqui no nosso grupo. Obrigado, Luana. Alguém mais quer fazer algum apontamento sobre o tema? Eu acho que tem muito para se falar, tipo, acho que o pensamento decolonial, aquela necessidade de incorporar esses elementos mais amigáveis, mais locais, mais próximos da comunidade, acho que eles podem tocar as diferentes dimensões, tá? Do social, do ambiental, enfim. Eu acho muito interessante o debate, na verdade, eu acho muito interessante, principalmente porque pensamos que o tema do decolonial, do local, enfim, é apenas em aspectos culturais ou escalas muito mais próximas. Eu acho que poderia também ter uma escala maior, escala de planejamento. Vejo aqui a Vera, tá levantando a mão, pode falar, Vera. Microfone desligado ainda, Vera. Tá, agora sim, deu. A gente não está ouvindo ainda. Tudo bem, a gente espera, tá no canto superior direito. Bom, enquanto a Vera soluciona o problema técnico, alguma outra dúvida ou algum outro apontamento sobre a temática? Posso falar de novo? Pode, imagina. Não, então, eu estava pensando, essa coisa que a Luana falou, né, eu acho importante a gente considerar, e eu vejo muito nesse tema que a gente está discutindo, né, que sorte que eu troquei de sala com a Catarina, que é bem o tema que eu estou pesquisando, né, no doutorado. Inclusive, no mestrado eu pesquisei essa parte da percepção da paisagem com comunidades quilombolas, né, das relações das pessoas com a terra, né, com a paisagem. E me lembra muito o trabalho da Luana,
e ao mesmo tempo, e agora eu estou fazendo um estudo na área urbana, né? Esse estudo foi num quilombo rural. E agora o meu estudo de doutorado é na área urbana, em uma área periférica, enfim. E eu quis trazer para o meu estudo essa parte, a importância, né, de entender a relação das pessoas com o lugar, né, dessa parte de percepção mesmo, né, da psicologia ambiental, de como aquela paisagem é um pano de fundo no contexto da vida das pessoas, né, da vida que se desenrola ali, né, muito específico e ao mesmo tempo também coletivo, né, da população que interage ali, que tem a sua vida se desenrolando naquele lugar. E aí eu entro num conflito também da parte técnica, né, da infraestrutura verde, daquela função de conter cheia, enfim, de evitar os riscos, né, ambientais, geológicos, enfim, aquela coisa mais técnica mesmo, né? Então, tanto que os meus objetivos estão divididos em duas frentes, né? Uma frente técnica do planejamento ambiental, de avaliar ali as condições, né, físicas do local, e ao mesmo tempo das pessoas que estão morando ali, né? Então, são a próprio dividir a bacia, né? A bacia hidrográfica, ela não, a parte, os bairros, né? As sociedades que vivem ali não estão todas contidas dentro daquela bacia, né? Elas estão, tem até um conceito que eu estou estudando de bacia ambiental, né? Que vai além, né? Tem a bacia social, né? Digamos assim, e a parte ambiental. Então, e aí vem essa questão da infraestrutura verde. Não sei se está muito bagunçada, então muita coisa aqui na minha cabeça, mas assim, aí vem essa parte do decolonialismo, né, de como né, o estudo que a nossa colega, ai meu Deus, acho que a Carolina colocou, né, dos estudos feitos fora, né, em outros contextos, né, como que isso se aplicaria, e aí no trabalho do José, né, do José Mário, na questão dos assentamentos precários, que é bem o que eu estou estudando, né, tem um assentamento, um bairro de crescimento espontâneo, que não tem nem espaço de calçada, né, mal tem espaço para o carro passar, né, para os serviços, né, de coleta de lixo, enfim, para os serviços básicos acontecerem ali, quem dirá, né, um espaço livre é uma área super com muito declive, né, muito montanhosa, então também não tem espaço para fazer uma quadra, bem as áreas, a própria rua que poderia ser usada como lazer já é uma rua que não é adequada, porque ela é super inclinada, né, às vezes está chovendo de carro, a gente não consegue subir uma rua ali. Então, como que a gente pensa a infraestrutura verde no contexto desse, né? Que é muito distante do contexto europeu, do contexto norte-americano, né? Norte-americano de Estados Unidos, Canadá, que tem muitos exemplos muito bonitos, mas que, além do contexto todo de ocupação territorial ser diferente, social, econômico, enfim, como que a gente traz esses conceitos para os países do Sul, né? Para o nosso contexto. Então, é uma coisa que todos esses trabalhos de vocês me fazem refletir, né? Fica a própria do nosso moderador, né? Do Angel falar sobre o decolonialismo, né? Então, nem é uma pergunta, né? É mais uma reflexão. Mas acho que a Vera conseguiu ligar. Eu acho que eu achei o bendito microfone. Peço desculpas que eu estou sem câmera e eu estou no celular porque eu estou em trânsito. E eu achei aqui no celular que é tudo diferente da tela do computador. Então, eu até consegui escrever mais ou menos no chat, eu estou em trânsito. Com respeito, eu achei, primeiro elogiar os trabalhos, eu tenho algumas coisas nessa linha também nas minhas pesquisas, mas assim, eu queria salientar duas coisas que vocês estão comentando. A primeira é que a solução é uma coisa assim, decolonial e mais menos antropocêntrico ou capitolocêntrico, como a gente quiser chamar, que é a ideia das próprias soluções baseadas na natureza, que você não pode fazer uma coisa que seja só para benefício humano. Quer dizer, a ideia de SBN justamente ela predica que a gente tenha que, em qualquer ação, ter benefícios mútuos, ecossistêmicos, para a biota e para nós humanos. Então, eu acho que os trabalhos vão nessa direção. E a outra questão que foi falada do decolonialismo, eu acho que a gente tem
uma oportunidade nesses trabalhos, nessas técnicas, de questionar a própria ideia de desenvolvimento como uma coisa progressiva linear, que são técnicas de baixo impacto e que não predicam necessariamente que tenha um resultado econômico como a primeira máxima, né? Então, eu acho que a decolonização da nossa parte, que são os países periféricos, ela pode questionar exatamente isso. A gente prefere manter a Amazônia em pé e uma vida digna do que promover uma nova mineração ou uma fábrica de alumínio e assim por diante. Quer dizer, eu acho que essas noções elas são decoloniais e elas podem vir dos países periféricos que são considerados, em geral, para trás, né? E é justamente, eu acho que a gente está na frente nesse sentido. São essas duas ponderações que eu gostaria de fazer. Não sei se vocês concordam. Concordamos mesmo, acho que todo mundo está concordando. Bom, a Carolina levantou a mãozinha aqui. Você queria falar alguma coisa? Isso, ia puxar o gancho que a Juliana colocou, que acho que é uma questão também que me intriga bastante, né? E eu tenho esse pensamento, né, que a gente viu, acho que todos os projetos eles têm um fio comum aí, né, um fio condutor que a gente consegue ver a importância, né, essas tratativas para a infraestrutura verde nas áreas da cidade. E me dá um pouco de angústia, né, quando a gente pensa, eu sou do interior de São Paulo, então que a gente não consegue nem garantir os espaços livres para poder implementar esse tipo de infraestrutura verde. Então, pelo menos aqui no território, na região, a gente tem são disputas pelo território muito grandes, pelas áreas. Então, como a Vera colocou também, né, o resultado econômico, ele acaba sendo a primeira busca aí na área do desenvolvimento urbano. E aí cumpre-se, né, uma legislação, tem que deixar uma porcentagem de área livre, deixa as piores áreas, as áreas que não conseguem ser aproveitadas. Então, a Juliana colocou essa questão, né, como que a gente vai implementar esse tipo de infraestrutura? A gente está fazendo essa discussão de implementação dessa demanda, dessa necessidade, e tentando colocar nas sobras do território que a gente tem no município, né, muitas vezes. A gente não tem essas áreas, nem a garantia dessas áreas para poder trabalhar com essa infraestrutura. Então, acho que é uma discussão super importante que, para mim, no meu projeto de doutorado, eu também estou trabalhando com essas questões de áreas públicas, e como que a gente pode reverter, né? Eu penso muito também na questão da sustentabilidade política institucional, que deve ser pensada antes, né, para essas determinações, a gente conseguir cuidar disso na origem, né, da organização do território, né, e não ficar muitas vezes trabalhando com soluções que, pegando os remendos nessas áreas que acabam sobrando do território para a gente poder trabalhar. Mas era mais essa colocação mesmo, que eu compartilho dessas dúvidas aí. Obrigado, Carolina. A Vera levantou a mãozinha faz um momento, não sei se queria apontar Não, alguma eu não estou conseguindo abaixar a mãozinha, porque aqui eu estou numa... mas a Catalina, pode falar, também tem a mãozinha. Sou eu? Juliana, estou confundido, Juliana. É Juliana. Acho que sou eu. Ainda não entendi. Não, então, é mais uma reflexão, né, sobre os comentários aqui, e eu acredito muito que a nossa contribuição como pesquisador dessa área, né, que, enfim, teve seu surgimento teórico nesses países do norte, né, da infraestrutura verde, verde e azul, enfim, traduzir isso, né, como a gente traduzir não, como a gente buscar a forma disso se encaixar, como isso pode se encaixar nas nossas condições aqui, né? Com certeza, a gente tem que pensar no planejamento das novas áreas urbanizadas, mas a gente já está, muitas cidades já estão no seu limite, né? Tem cidades aqui
Na Grande São Paulo, sei lá, Osasco, por exemplo, tem 80% de urbanização, não tem mais para onde crescer, né? As soluções a gente tem que achar no contexto que a gente tem hoje, né? Esses assentamentos precários e, enfim, esses bairros, essas ocupações espontâneas, né? Periféricas, na maior parte das vezes, elas já estão consolidadas, né? É inviável de todas as formas a gente remover, não dá para tirar e fazer de novo, né? As pessoas já estão com as suas vidas consolidadas ali, do ponto de vista econômico, social, não tem mais, não tem como, né? Fazer, apagar com uma borracha e fazer outro, né? Desenho. A gente tem que, nosso papel, acho, como pesquisador dessa área é justamente buscar soluções para a forma que a gente já tem, né? De urbanização, principalmente nessas áreas que não tem mais para onde crescer, né? Elas vai ter que achar nela mesma, né, a solução, de forma que seja, obviamente, né, sustentável social e, enfim, espacial, econômica, e como que, enfim, essa é a grande questão, né, que acho que a gente tem que buscar, né, essas respostas. Isso. Ana Cláudia, professora Ana Cláudia, pode falar. Era só para complementar essa fala da Juliana, porque aqui em Belém nós vimos que nas áreas que estão ocupadas, consolidadas, adensadas, porque nós temos umas áreas extensas que são de baixada, muito planas, e nessas áreas que o mercado não teve interesse de ocupar, a população que foi obrigada a mudar para a cidade, em função de toda a mudança na região, né, foi onde se estabeleceu. E a gente andou muito agora, recentemente, em uma dessas áreas e viu que lá, com a ajuda da comunidade, seria possível usar as soluções baseadas na natureza para reduzir o nível de vulnerabilidade a alagamento e, apesar do adensamento, teria a possibilidade de a gente colocar muitas células de bioretenção, de fazer... Então, dali que eu fui observando que, nesse espaço adensado, se a população ajudar, é possível fazer uma composição de abordagens, né, as convencionais e essas mais recentes, e isso pode dar resultado. E ali, como a gente também estuda o que está fora da cidade, né, está no entorno, eu vi que como é a diferença em relação às ilhas e a esses lugares onde a gente ainda tem terra, né, onde a gente tem a possibilidade de desenvolver uma solução mais extensiva. Então, só para, talvez, ajudar a reduzir essa impressão de que na área adensada e de ocupação informal e tal, não é possível agir, né? Eu penso que nesses lugares, se houver uma associação com a população, dá para fazer muita melhoria. Era isso. Obrigada. Agora minha mão está levantada de verdade. Posso comentar também? Imagina, pode falar. Está com dificuldade aqui com esse celular. Então, concordo com a Cláudia. No meu caso, eu tenho experiência também na região metropolitana de São Paulo. Eu faço alguns trabalhos para a Amazônia justamente como uma curiosa de outro bioma, né? Imagina, a professora Cláudia é especialista, mas eu ouso, às vezes, fazer Eu fiz um trabalho de tentar calcular a possibilidade de fitorremediação de esgotos em São Gabriel da Cachoeira e deu um resultado bastante positivo. Até gostaria de compartilhar com a Cláudia quando tiver um momento, mas no caso de São Paulo, onde eu atuo mais diretamente, a gente tem esse problema, sim, é correto, de superadensamento, em áreas verticalizadas, inclusive, mas, por exemplo, nós temos as orlas urbanas, eu trabalho no fundão do Jardim Ângela, que é uma área de mananciais, e ali é uma luta já é como trabalho voluntário, é uma luta para que a gente discuta com a população de que a gente está morando em cima d'água, e seria uma oportunidade e não um problema, porque é uma ocupação entre a Bilinques e Guarapiranga de 2 milhões de pessoas aproximadamente em áreas legisladas como mananciais, que não poderiam ter essa ocupação, e é uma comemoração assim, vão canalizar o rio aqui, o Ribeirão, como se isso fosse um benefício, e ao contrário, a gente teria mecanismos, até por essas soluções que a gente está discutindo, de convivência com a biota, nesse caso, que é extremo. Então, assim, eu acho que o problema não é nem a morfologia da cidade, eu diria que é o modelo de comportamento que tende ou por precariedade ou por uma noção de valor, né, ou de establishment, a preconizar infraestruturas de grande porte, infraestruturas cinzas,
quando a gente pode, eu creio, guardados certos limites, sempre procurar, até por desmonte, uma recuperação de uma convivência mais interessante, né, de equilíbrio natural ambiental nas áreas urbanas. Então, eu tenho a impressão que esse é um tema muito importante que foi levantado, mas eu gostaria de enfrentar esse tema sempre no sentido do ecossistema poder ter lugar. Eu não sei se vocês concordam. Eu estou concordando, acho que é bem importante que você está apontando, Vera. Alguém mais tem algum apontamento? Eu acho que tem muitos casos de bem-sucedidos, tem muitos casos nos quais a comunidade tem a possibilidade, ou teve a possibilidade de trabalhar junto com as entidades públicas, e no final o resultado tem sido bastante interessante. Vocês já conhecem vários casos nas diferentes escalas, então a importância é nisso, na verdade, a incorporação da comunidade nesses processos. O José está levantando a mão. Pode falar. Oi, só complementando assim, uma articulação entre as falas das colegas, quando acho que foi a Carolina que falou da sustentabilidade política e institucional na proposição das soluções, né? E a Juliana colocou aí a questão do trabalho, né? Pontuou do trabalho com áreas informais, e agora acho que foi a professora Vera ou a Ana Cláudia, não sei, que falou do potencial da questão dos paradigmas. Eu acho que tudo isso se articula quando a gente olha assim, primeiro para o pensamento, para a discussão dentro da escala de governo, para a compreensão real de potencial e limitação dessas infraestruturas. Essa pesquisa que eu estou começando partiu de uma discussão numa reunião para a regularização de uma área informal no local, na secretaria onde eu trabalho. E, assim, ficou basicamente um grupo de técnicos defendendo, um grupo de técnicos criticando, e eu conseguia ver razão nos dois. Então, assim, acho que há viabilidade, mas em muitos casos a gente não pode adotar a estratégia como uma coisa que resolve todas as situações, porque existem casos e casos, né? A gente tem que saber olhar para cada local e adotar a solução mais coerente. E aí saber quando manter a população, saber quando remover, mas assim, entendendo também que as soluções baseadas na natureza, as infraestruturas verdes, elas têm também uma questão de custo. Eu não abordei isso agora no trabalho, porque foi uma discussão mais recente com os colegas que trabalharam em Singapura. Tive a oportunidade de conversar com o pessoal de uma empresa que trabalhou com a implantação de projetos com infraestrutura verde em Singapura, e eles levantaram uma questão interessante do custo para a implementação em contraposição ao custo para a manutenção. E isso, assim, vai diretamente ao encontro do que a Carolina colocou, da sustentabilidade do ponto de vista de se propor um projeto que tem lá os seus benefícios, mas que pode ter uma manutenção que para aquela população, para aquela localidade, seja algo que não tenha a própria gestão, seja acessível financeiramente para a gestão implementar, mas não para a manutenção. E isso também tem que ser colocado no peso, né? Mas também entra em conflito com a questão de a gente tem que fazer uma coisa que não seja só para a população, não seja só pensando na capacidade da gestão de manter, mas que seja para a qualidade ambiental, né, do meio urbano como um todo. E com relação à questão dos paradigmas da população que tá recebendo aquela infraestrutura e que muitas vezes pode ter um receio, será se isso vai realmente funcionar, será se não? Uma outra possibilidade de um outro campo de pesquisa, né,
Um outro tema é a aproximação da estratégia de assistência técnica, né, da ATIS, o potencial que a ATIS tem, que os profissionais que trabalham nessa linha possuem, para desmistificar e contribuir para essa mudança de paradigma junto com a população, de que aquilo tem um benefício, aquilo tem um funcionamento, aquilo pode se aproximar, claro que tem as suas limitações, mas trazer também os potenciais, né? E aproximar da população essa percepção de que infraestrutura não é somente a canalização do rio, como foi colocado por uma das colegas, não lembro quem agora. Acho que isso são várias questões que envolvem o tema, entre prós e contras, que a gente deve aí se ater a pesquisar, a discutir, a implementar, a fazer estudos de caso, para que possa fundamentar, especialmente, eu acho que quando a estratégia ela alcança assim, uma compreensão, uma popularização dentro da gestão pública, dentro dos formuladores de política, a gente ganha um potencial bem maior para implementação. A professora Ana Cláudia levantou a mãozinha? Era só para fazer uma ponderação de que a gente precisa, então, começar a migrar para um pensamento de sociotecnologias, né? Então, a gente não pode mais considerar uma fase ou outra, se vai ter participação da população, em que momento, tal. A gente tem que começar a articular a essa participação como uma parte da tecnologia, né? Só para instigar nesse aspecto. Obrigada, gente. Obrigado, professor. A Feira também levantou a mãozinha aqui. Lá vou eu. A mãozinha é verdadeira. Eu concordo. Eu acho muito interessante o que o José Maria está falando, e eu vou na linha da Cláudia. A gente é justamente esse paradigma, não o técnico, que a gente aqui está demonstrando, lutando para demonstrar a eficiência dessas técnicas, digamos assim, ecossistêmicas de baixo impacto, eventualmente, mas assim, eu acho que um paradigma oculto, ou pelo menos, poderia até dizer o contrário, a flor da pele, é o tal paradigma econômico. Então, por exemplo, a cidade fica caro para fazer manutenção. Vamos pegar meu caso, Fundão do Jardim Ângela. Fica muito caro fazer a manutenção de um tratamento fitoterápico de um determinado córrego. Só que a represa Guarapiranga ela é abastecimento público. E a gente, em São Paulo, vai pegar água em Minas Gerais para poder suprir a água potável para a população, que é um disparate de custo. Então, assim, eu acho que a gente, nessa conversa, Zé Maria, que você teve, e pensando de maneira ecossistêmica no planejamento, como a Cláudia salienta, nós temos custos indiretos. Então, a gente tem aquecimento climático, a gente tem a perda da biota, quer dizer, o planeta está em crise perante sua economia biológica, né? Uma crise terrível, e a gente, às vezes, tende a pensar no custo financeiro, que é um pedacinho da coisa. Então, os custos diretos vão acabar sendo financeiros também. Então, eu acho que a visão mais holística, ela propõe a economia num determinado lugar que não é o lugar do lucro. Uma coisa, por exemplo, a Sabesp aqui, ela tem lucro, é uma empresa concessionária para todas as infraestruturas de saneamento, de água, né, especialmente, e não tem visa lucro também. E ainda com essa nova lei da política, a nova política de saneamento, ela preconiza que empresas privadas possam fazer abastecimento, possam fazer tratamento de esgotos. Empresas visam lucro. Então, a visão de economia, para mim, é que é o paradigma mais difícil de romper para que a gente possa restaurar as cidades, regenerar as cidades num novo pacto natureza humano, porque senão a conta não vai fechar. Se não fechar aqui na nossa cidade ou numa cidade amazônica, ela não vai fechar no planeta. É nesse sentido que eu coloco as soluções baseadas na natureza como uma possibilidade, digamos assim. Isso, só uma complementação, Vera, até coloquei aqui no chat.
surge a ideia, minha orientadora até gosta de colocar isso, do custo ambiental, né, da coisa, porque a gente dialoga muito com o custo econômico, né, e que é um custo que ele ainda não está tão... acho que a gente tem muita oportunidade de pesquisa e discussão desse custo com relação a essas diversas soluções que a infraestrutura verde azul engloba, mas tem o custo ambiental também, a curto e longo prazo. Desistir de uma solução X, pautada em infraestrutura verde, por solução Y, quanto isso vai me custar ambientalmente a longo prazo, né? É melhor gastar dinheiro agora com a manutenção de alguma coisa do que a longo prazo não ter de onde tirar água, por exemplo. Como o caso que você trouxe, né? Foi até pauta de uma discussão que eu tive no evento que participei ontem, que trouxeram esse caso. Pô, São Paulo vai buscar água em Minas Gerais. O que está acontecendo e o que já aconteceu para chegar nesse ponto. E aí o custo de pegar água em Minas Gerais, frente ao custo de manutenção que uma solução alternativa, né, uma solução fora do paradigma poderia ter. Tudo isso, quando a gente coloca na mesma equação, o resultado pode sair um pouco diferente. Pessoal, muito obrigado. Acho que o debate poderia mesmo continuar, acho que a gente poderia continuar mesmo aqui. É muito interessante, acho que todos estamos entrando numa coincidência, acho que estamos entrando em uns pontos de encontro realmente bem interessantes. Acho que poderíamos continuar, mas, bom, essa sala aqui vai encerrar, então, gente, foi prazer mesmo, parabéns para todos nossos apresentadores, a gente pode falar isso. Então, um abraço forte para todos, achei muito interessante. Tchau, tchau, gente.